Olá, sejam bem-vindos ao Filha da Arte. Eu sou a Bárbara Rodrigues e para dar início a esse nosso enfeitezinho que pode ficar na mesa, tanto quanto nas mesas dos convidados, quanto na mesa principal, para poder enfeitar, para poder enriquecer a decoração, nós vamos fazer pequenas caixinhas com papelão. Esse papelão que eu tô usando é o mesmo papelão que eu usei em outros projetos, é um papelão mais grosso, é um papelão que veio em um aspirador de pó que a gente comprou. E as caixinhas que eu vou fazer são bem pequenas, são de 7 centímetros por 7 centímetros. Então, o que você vai ter que fazer é cortar 6 quadradinhos 7 por 7. A gente vai ter que cortar um pedacinho de alguns deles, mas eu prefiro, acho mais fácil você cortar vários do mesmo tamanho, porque você tem que ficar depois anotando qual quadradinho que tem menos, qual quadradinho que vai em qual lugar. Então eu prefiro fazer todos do mesmo tamanho, tá bem? São 6 pequenos quadradinhos. Depois de todos cortados e bonitinhos, não tem problema nesse caso se for um papelão mais fino. O importante é que, se você for deixar de centro de mesa na mesa dos convidados, coloca umas pedrinhas, alguma coisa dentro dele antes de fechar o último, só para poder dar um peso e ele não cair. A primeira coisa que eu tô fazendo, então, um deles vai ser a parte de baixo e o restante você vai colando as paredes ao redor. E essa é a parte em que eu falei pra vocês que vocês precisariam tirar pequenos pedaços. É meio que só pra ficar um quadradinho bem certo. Quando ele estiver em pé, ficar bem certinho o quadradinho. Ele tem que ser um pouco menor na hora do encaixe, só pra encaixar um do lado do outro do jeito que eu tô fazendo aí. E não passar do quadrado de baixo, pra poder não passar, pra poder não ficar maior que esse quadrado de baixo. Tá dando pra entender? Qualquer coisa me pergunta aqui nos comentários, mas é só você fazer do jeitinho que eu tô mostrando aí. Você vai encaixando tudo bonitinho e cortando o excesso se houver algum. E as caixinhas, vocês viram que tem um lado que é liso, branco, o outro é com papelão normal. Então eu deixei misturado, porque na verdade não faz diferença, que a gente vai passar o EVA ao redor de tudo, então não faz diferença e desculpa a respiração. Mas é que hoje tá um cadinho ruim. Aí depois de passar, eu tô optando passar com a cola quente e não tô passando nenhuma fita, ao contrário, eu acho que de outra caixinha que eu fiz no Brasil, porque naquela que eu fiz no Brasil, ela, no chá do Bernardo, ela tinha pedrinhas dentro, então pra poder não ficar vazando pedrinhas nem nada, eu tinha passado uma fita crepe antes de colar o EVA, mas nesse caso eu não coloquei a fita crepe e deu super certo. Mas faz aí a sua escolha, se você não tiver uma cola tão resistente, você pode sim usar a fita crepe, porque ela também serve ao invés da cola. E aí vamos tampar, colocar o nosso último quadradinho por cima, fechando a nossa caixinha antes de colocar ele. Se você quiser ela mais pesada, você vai lá e coloca aí dentro britas, qualquer coisa do tipo. Você que escolhe, se você quiser deixar a caixinha aberta e fechar de EVA por dentro e colocar dentro dela alguma coisinha para colocar nas mesas, se por um acaso você escolher ela para centro de mesa, para ficar na mesa do convidado, você pode colocar ali dentro algumas balas, rococó, balinhas aquelas balinhas de coco, fica bem bonitinho, fica bem diferente. E aí, esses são quadradinhos. Se você não viu, eu tenho uma fantasia de batata frita aqui no canal. E sobraram alguns quadradinhos e eu guardei. Como vocês sabem, eu sempre guardo pequenos pedaços de EVA, porque a gente sempre pode precisar depois. E esses quadradinhos deram super perfeitamente certo para poder cobrir toda a caixinha. E a mecânica é bem simples. Cola, eu estou usando a cola quente para colar eles. Você cola, tira o excesso da lateral e daí vai colando a outra ponta. Eu resolvi colar por cima, a parte que vai ficar em cima e embaixo da caixinha por último, mas faça aí seu critério. Nessa parte não tem uma ordem, não faz diferença, tá bem? Depois de tudo colado nos 4 lados, você pode optar por colocar uma amarela, uma cinza, uma amarela, uma cinza, ou dependendo da cor do seu chá. Ou você pode fazer uma caixinha cinza, uma caixinha amarela. Você pode fazer caixinhas de cores completas diferentes. Você pode brincar com as cores. Eu só não fiz mais que uma caixinha, porque, como você sabe, nós estamos de quarentena e eu não tenho EVA, não tenho aonde comprar EVA, então eu tô tentando fazer os tutoriais economizando o máximo de EVA possível. Por isso que eu não fiz várias caixinhas, porque a minha ideia era fazer várias caixinhas para você colocar o nome da criança. Cada caixinha você coloca uma letra.
Se o nome não for, sei lá, Eduardo, um nome bem grande, dá pra poder ficar baixinho. Ou você pode colocar, por exemplo, só Edu, só um apelido da criança, pra poder ficar ali em cima da mesa, uma caixinha em cima da outra. Fica esteticamente bem bonitinho. As letras você pode imprimir a letra do tipo que você quiser, ou fazer como eu fiz, escrever mesmo, desenhar ali no EVA e cortar, só lembrar de colar a parte em que você escreveu na caixa, tá bem? Não deixar pra frente, porque sempre acaba sobrando alguma parte escrita. E aí, cada caixinha pode ou ter uma letra, ou você pode fazer uma caixinha, como eu vou mostrar pra vocês aí, com balões, ou uma caixinha com o elefantinho, ou você pode fazer várias caixinhas com, por exemplo, se você tiver tempo e tiver querendo uma coisinha mais caprichada, você pode fazer várias caixinhas como essa que eu fiz, que um lado dela é a letra, um lado dela são os balões, o outro lado o elefantinho. A parte de trás não precisa colocar nada, porque vai ficar virada pra trás, né, na mesa. Então, se for na mesa do seu convidado, aí sim você pode colocar uma outra coisa na parte de trás, mas eu coloquei um lado balãozinhos, outro lado T e outro lado eu tô usando o molde que eu fiz do convite. Se você não viu, tem aqui na descrição o link pro convite. Esse é o convitinho e magicamente, não sei como, deu super certo. Esse molde vai dar certinho se você quiser fazer com 7 centímetros a sua caixinha e ter um elefantinho nela, o elefantinho aí em EVA. E você pode deixar a sua imaginação correr solta, fazer várias caixinhas como eu fiz, cada uma com uma letrinha do nome da criança, espalhadas ao redor, ao longo da mesa, ou várias caixinhas, algumas com elefante, outras com letrinha, outras com balão. Fica aí a seu critério. Eu achei muito bonitinha ela, com cada coisinha de um lado. Em cima dela na mesa você pode colocar um bombom, você pode colocar um docinho, uma coisinha diferente, ou deixar mesmo só a caixinha, que eu achei super fofo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.